Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Os deuses magníficos e suas máquinas voadoras. Quando os povos antigos falavam empolgados e descreviam os carros voadores e as carruagens aéreas, vemos que eles descrevem as mesmas máquinas aéreas que estamos tentando criar hoje. Os veículos com sistemas antigravidade. Agora, atribuir ao que essas pessoas descrevem como ilusão mental não se encaixa. Relatos como os do avistamento da nave de Ezequiel, por exemplo. Os textos mais valiosos que descrevem estas naves são os egípcios, sumérios e especialmente os Veda, onde veículos voadores ou carruagens são exaustivamente descritas. Esses povos teriam, em eras perdidas no tempo, descrito sistemas de alta tecnologia antes da nossa. Uma habilidade incrível em aerodinâmica e armamento. Se alguma vez você pensou, lendo algumas dessas histórias, que estaria no meio de um filme sobre Star Wars ou Star Trek, estaria correto. Seria isso uma repetição do passado ou um déjà vu? Pois é, se você não questionar as suas crenças, como é que vai saber se o que você está seguindo é correto ou não? E a coisa mais doida do mundo é a incapacidade da mente humana de relacionar todos os seus conteúdos de informação, seja de onde vier. Nós vivemos uma espécie de uma ilha plácida de ignorância em meio a um mar negro de infinitudes, né? Um mar negro no meio de um grande infinito. Pois é, as ciências, cada qual se esforçando na sua própria direção, tentam atrapalhar um pouco a nossa história. Né? São muito ortodoxas, acadêmicas, não querem mudar nada, mas algum dia, quando nós pudermos juntar o conhecimento desassociado, e juntar tudo isso numa coisa só, as perspectivas serão bem aterrorizantes. Nós teremos visões da realidade, daquilo que está escondido. A nossa posição pode ser uma posição assustadora nela. Nós ficaremos loucos com a revelação, ou então fugiremos da luz, dessa luz mortal, para a paz e a segurança de uma nova era das trevas. Pesado, né? Bom, quem escreveu isso, eu traduzi o texto, The Howard Phillips Lovecraft. Ele foi um grande escritor de contos de terror, virou um ícone nessa área de ficção, e ele escreveu um livro chamado, esse texto foi tirado do livro O Chamado de Cthulhu e Outras Histórias Estranhas. Quem estiver interessado, dá uma pesquisada. Howard Phillips Lovecraft. Ele é famoso. Mas o que ele disse é isso, a hora que nós tivermos a consciência do que está em volta, do que nos foi escondido, vai ser um choque. Por isso que na Matrix, muita gente preferia ter escolhido a pílula azul e não a vermelha. A vermelha é um tombo, e a azul tudo fica como está, igualzinho esse jeans. Né? Bonitinho, tudo certo, não vamos nos incomodar. Às vezes a alienação traz a paz, e o conhecimento a perturbação. Isso é real. Quanto maior o nível de conhecimento, mais nós vamos ficar incomodados. Então pode ser uma bênção ou uma maldição, cada um que escolha a pílula que quer tomar. Muitas pessoas optaram em colocar sua fé, né, nas histórias que existem, mas há uma outra narrativa crescendo na consciência pública que não pode mais ser escrita como uma mera fábula ou como um conto. A ideia de que alienígenas do espaço sideral ou de outras dimensões podem ter ou podem estar tentando assumir o controle do nosso planeta. Não é? É o que nós temos conversado aqui. Né? Essa coisa, essa loucura que é a nossa pré-história, essa pré-história que foi tão escondida, foi tão dilapidada, foi tão cortada, anulada, cancelada, e continua até nos dias de hoje. Todo mundo está passando por isso agora. Então, tudo que é oculto não deve ser interpretado como sobrenatural ou mágico.
Simplesmente o culto é uma coisa que está ocultada, alguma coisa que foi colocada na frente, e a palavra fica com essa conexão, né, de magia, de tal, mas não é não. Em termos astronômicos, acho que já conversei sobre isso, o culto equivale a um eclipse, no qual um corpo celeste é mascarado ou escondido atrás de um outro. E que história está sendo escondida de nós ao longo desses milênios, né? Parece que algo não humano busca controlar o planeta Terra e pode até ter contribuído para o advento da humanidade moderna. Pois bem, então nós vamos ver que tudo isso faz sentido, né? Os textos antigos, quando falam de genética moderna, lendas de monstros, gigantes, fósseis, a origem do homem, as tentativas de algumas religiões de obscurecer tudo isso, e nós vamos ver, sintetizando tudo isso nesse papo, nesses vídeos. É possível falar em gigantes, monstros e evolução? Fazer essas perguntas destaca o problema. E o problema são os textos e o que eles querem dizer, né, com o que está escrito ali e o significado que está embutido ali, da maioria das vezes de forma codificada. Então, praticamente todo mundo que tem um pouquinho, meio cérebro pelo menos, e não foi lobotomizado pelo sistema de educação tradicional, que nunca quis pensar fora da caixinha, vai poder entender, né, que a história é bem diferente, a história oficial é bem diferente da história que nos contam. Ela vem sendo gradativamente, sistematicamente apagada ao longo de toda a história. Nós estamos tendo vários incêndios da Biblioteca de Alexandria, isso é simbólico, né? Isso está acontecendo, acontece o tempo todo. É tentar esconder o passado, porque quem retém o conhecimento vai poder ter poder. Nós estamos vivendo momentos sombrios na nossa história, onde o conhecimento está sendo também suprimido, cancelado, proibido e perigoso, né? De certa forma, você colocar a sua opinião em qualquer meio desse de comunicação está sendo um risco agora, a não ser que você faça a coisa que eles querem, trabalhe dentro, dance a música que eles estão tocando. Então essa história se repete. Quem conhece o passado domina o presente. Eles vão esconder, está aí o Vaticano, que escondeu a história, deformou, alterou, implantou, empurrou goela abaixo uma história oficial, religiosa, inclusive, e todo mundo foi obrigado a aceitar. Daí tem a palavra heresia, né? Você não aceitava, era considerado um herético e eliminado. Isso aconteceu em todo o mundo, não só com a Igreja Católica Romana, mas com os sistemas políticos no mundo inteiro que fizeram isso, continuam fazendo agora, nós estamos vivendo isso. Então nós podemos acreditar, né, que a história do homem é muito mais interessante e muito mais fantástica do que a história oficial, né? Nós vamos ver que querer colocar o homem, as grandes civilizações como o Egito, da Babilônia, a Síria, Suméria, Hindu, né, da Ásia, as civilizações que surgiram na Ásia, que apareceram do nada, pronta, né? É a mesma coisa que pegar um lixão, e num lixão desse que tem em toda grande cidade, onde se põe todo tipo de porcaria e lixo ali, e de repente desse lixão, dentro de 2 bilhões de anos, sai um Boeing 777 funcionando, carregado de combustível, tripulação, computadores funcionando, tudo sai voando do lixão. É a mesma coisa. Então o homem não surgiu de um punhadinho de lama, de um caldo de bactérias, virando uma minhoca, um verme, para depois se transformar nessa máquina pensante que nós somos. O que fez a diferença entre um código genético sair uma mosca, permitir uma mosca, ou uma mudança na árvore da vida, produzir uma borboleta, um homem, ou uma tartaruga, ou um ornitorrinco? Pois é, essa coisa não funciona por acaso, existe uma engenharia aí, né? Então nós vamos levar em consideração tudo o que as antigas civilizações nos contam. É um quadro desconcertante, né? Porque nós vamos ver com contos incríveis de selvagens, gigantes, monstros, e se nós vamos ler, se nós vamos ler esses livros, esses relatos com um certo cuidado, nós vamos ver manipulação genética, presença de seres que vieram das estrelas,
um elenco de personagens que abrange todo um espectro, né, de nobreza, porque essa turma que interferiu, que trabalhou, sempre foi uma elite lá em cima. Quando nós falamos das naves, dos Vimanas no antigo, na Índia, pelos pontos épicos de Mahabharata, o Ramayana, nós vamos ver que quem usavam os Vimanas não era o povão. O povão sempre foi povão. Era uma elite, eram os príncipes, as rainhas, os reis, uma categoria nobre. Na Suméria a mesma coisa, era a nobreza e os sacerdotes que conseguiam ter contato com essa turma. E assim foi o tempo todo, em todas as histórias. Mesmo no Egito, quem detinha o poder, quem tinha o poder de construir aquelas coisas incríveis, o domínio da tecnologia sempre ficou na mão deles, no topo da pirâmide. Alguma coisa eles colocavam para baixo, ensinavam nas escalas diferentes da pirâmide, como a escrita, porque não se imagina uma Suméria tendo contato com deuses que vieram das estrelas, usando tabuleta de barro para fazer a sua história, escrever suas mensagens, recibos comerciais e tal. Por que não ensinaram uma tecnologia diferente? Porque não era interessante. Como é que a escrita egípcia é complicadíssima de hieróglifos, depois veio se aperfeiçoando, temos hoje a nossa escrita muito mais simples, que herdamos do desenvolvimento da língua acádica, né? Com os fenícios desenvolvendo, simplificando, à medida que a história... Então nós vemos aí a evolução da escrita, a evolução de uma série de benefícios, né? Ensinaram noções de matemática, de química, etc., mas sempre mantendo a evolução sob controle. Nunca foi uma coisa democrática. Sempre houve uma elite comandando e dando parcimoniosamente esses presentes, o conhecimento ao homem, aquele macaquinho primitivo que foi evoluindo lá, aquele homem das cavernas, né? Então nós vamos ver sumérias, nas histórias sumérias, nas histórias hindus, deuses em máquinas voadoras usando um exército, mando lá embaixo, lutando com arco e flecha, com machados, com espadas, não é? Isso veio até os tempos romanos. É engraçado, né? Não é engraçado, é complicado de tentar entender isso. Mas é o que se repete, a elite lá no topo, eu aqui embaixo, a fazenda, né, com certos benefícios, um fazendeiro, dono de granja aqui na Holanda, bota música clássica, Vivaldi para as vacas. Colocarem um bom leite, ele trata bem os seus gansos em qualquer lugar do mundo, um granjeiro trata bem suas galinhas. É uma comparação esquisita, mas é por aí. Porque sempre foi assim, é o que está acontecendo agora também. Alguns deles foram muito bons para os seus humanos, né? Suas crianças humanas. Né? Outros foram péssimos, foram piores do que os maiores ditadores da história que nós conhecemos aí, que eu nem vou falar o nome para não ter problema. Mas alguns eram muito parecidos. Né? Inclusive o Yahvé, que matou muita gente, se a história for verdade, ele matou os primogênitos do Egito. Né? Eu não acredito. Eu acredito que aquilo ali tem uma história inventada, mas alguns deles, historicamente, temos comprovações de vários desses seres, desses advanced beings, desses seres avançados que foram extremamente cruéis. E brigavam entre eles. Briga pelo poder, sempre. Então, uma civilização ser tecnologicamente evoluída não significa que ela seja espiritualmente evoluída. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Desenvolvimento espiritual nem sempre acompanha o desenvolvimento técnico. Então, nós vamos ver que certos trechos antigos da Suméria e da Índia encontram-se repetidamente com esses personagens terríveis envolvidos em uma luta titânica pelo poder, que finalmente resultou em uma grande batalha cósmica. Star Wars. Guerra nas Estrelas, exatamente. Vamos usar esse nome, Star Wars, e as suas consequências. Então, se for para acreditar nas histórias antigas, os monstros, os gigantes e manipulações genéticas permaneceram depois que essa grande Star Wars acabou. Como eu falei, eles brigavam entre eles. Os Mahabharata, Ramayana, todos os grandes épicos hindus, sumérios, das histórias que o Zachariah Sitchin conta, eles acabaram lutando entre eles, fizeram uma loucura no planeta, depois foram embora. Não é?
Vamos ver os Anunnakis, os hebreus, as histórias dos hebreus, né? Os gigantes da Bíblia, os nefilins, gerando descendentes, gerando gigantes, né? Se relacionando com as mulheres terráqueas, a hibridização de animais, são as quimeras, né? São os grifos, os dragões, aqueles bichos com cabeça de gente e gente com corpo de bicho, tudo isso foi realizado por experiências, por um grupo deles, né? Nós vamos ver o politeísmo. A única mudança drástica que nós vamos encontrar nessa história foi com os hebreus, quando eles partiram para um Deus só, o Deus único, né? Que já tinha sido uma ideia lá do Akhenaton. Ele que começou essa história. Também obedecendo às ordens de um desses Elohims, de um desses Advanced Beings, seres avançados. E assim se resume uma guerra cósmica muito antiga, foi travada dentro do nosso sistema solar, é o que a gente pode ler nesses relatos, por uma civilização com extensão planetária, né? Interplanetária, desculpe, com uma extensão interplanetária, e que foi baseada nesse planeta, e na Lua e em Marte. Tanto que Marte é devastado completamente. Já fiz uma live sobre isso. Vários satélites dos gigantes gasosos, planetas gasosos que nós temos, têm mostrado, por fotografias tiradas por sondas, que teve algum movimento por ali, extraterrestre. E essa batalha foi tão destrutiva que a civilização que a travava foi quase totalmente exterminada. Estilo Star Wars mesmo, com Darth Vader e tudo. E eles deixaram suas elites sobreviventes juntarem os pedaços da melhor forma que pudessem e começaram uma longa e lenta escalada de volta ao nível semelhante ao nível de desenvolvimento científico e tecnológico que eles tinham no passado. O curso dessa batalha e suas consequências foi povoado por um panteão bizarro de deuses de todo tipo, de gigantes, e a descendência quimérica deles, os híbridos que eles criaram, e por monstros ainda piores e mais quiméricos ainda, né? E nós, humanos, ali no meio. E essas são as questões implícitas mais profundas de uma sofisticada ciência genética existente em tempos muito antigos, que constituem os motivos óbvios de tudo que nós estamos falando aqui, né? Eu falo ao longo dos 104, quer dizer, 103, que já tiraram vídeos, eu tenho comentado sobre essa intervenção. E essa história vai nos levar aos portais, né? Que são temas que nós tenho vindo falando com vocês, tenho comentado sobre o Egito, vamos falar sobre os maias também, que são anteriores aos astecas, aos incas, os maias, que desapareceram também. O que a gente sabe hoje são os maias tardios e os astecas que herdaram e os incas, tudo deles. E aí nós vamos poder adquirir uma compreensão preliminar da agenda dessas elites que sobreviveram a essa batalha cósmica, a essa Star Wars e a catástrofe interplanetária, e com isso a gente tentar traçar uma cronologia das suas atividades. Pelo menos vamos tentar, né? Então, é isso aí. Nós estamos focando nessa turma, que se chama de elite. Vou tirar esse nome elite, não merece nome. Elite, para mim, é completamente diferente. Mas vamos lá. Hoje é comum chamar essa turma de elite, né? E as suas agendas. Bom, no rescaldo dessa grande Star Wars, e com isso nós temos alguns pressupostos metodológicos, né, bem implícitos aí. Vamos assumir, por exemplo, que as elites sobreviveram tanto em bolsões espalhados pela superfície da Terra, quanto possivelmente em bolsões totalmente fora desse planeta, em outros corpos celestes, sei lá, onde quer que eles estejam. Tá? Como todas as elites, essas também tinham certas agendas, algumas das quais deveriam ser postas em prática imediatamente para garantir sua sobrevivência e da humanidade. Nós sempre fomos importantes para eles. E algumas das quais eram de natureza mais duradoura, como mover a civilização por etapas progressivas de volta a um nível semelhante, né, às conquistas tecnológicas e científicas antes dessa batalha. Isso vai exigir uma extensão global para tal civilização, tanto é que nós tivemos uma civilização global antes do dilúvio. Todos os ornamentos da sociedade civilizada, incluindo aí a agricultura, comércio, tudo ia recomeçar orientado por eles.
né? Para a condução do comércio em especial seria necessário um sistema de pesos, medidas, o básico. Aquilo eu falei, vão dar fundamentos básicos da civilização. Para que qualquer civilização se progrida, tem que dar fundamentos básicos, né? A escrita, a matemática, noções rudimentares de matemática, aprender a pesar uma coisa, medir, etc. Mas isso tinha que ser numa extensão universal. E, além disso, capaz de reprodução simples e precisa em qualquer lugar do planeta. Né? E aí eles começaram a otimizar esse sistema. Então, nós vamos ver que eles fizeram tudo isso utilizando o que sobrou dessa grande batalha cósmica, dessa grande batalha. Eles começaram a se reerguer, né? Aqueles sobreviventes que tinham o conhecimento começaram a passar. Isso, como eles também tinham diferentes agendas e já brigavam antes, eles se separaram. Então nós temos várias civilizações diferentes no nosso planeta por causa disso. Os sobreviventes continuaram de birra um com o outro, podem ter se reunido num determinado momento, depois a birra continuou. Isso nós vamos ver que eles começaram com ferramentas simples, primitivas, que provavelmente foram as únicas ferramentas restantes após a Guerra Cósmica ter destruído a infraestrutura de todas as civilizações que existiram. Então, sistemas, como já comentamos, além deles desenvolverem esses sistemas com pouco que eles tinham, algumas tecnologias sobreviveram. Então, nós vamos ver que eles tinham uma tecnologia incrível para corte e processamento de pedras, de rocha, da fabricação de polímeros, que durante alguns milhares de anos existiu. Depois elas foram desaparecendo, porque essa turma que detinha o poder, eles não eram imortais, eles viviam muito, como os Anunnakis, como os elementos bíblicos, como os personagens bíblicos, viviam muito, mas morriam, como todo mundo. E se não passasse o conhecimento, não ia adiantar nada. Por algum motivo, essa tecnologia foi sendo apagada, ela foi terminando, ela foi depois esquecida. E à medida que os séculos se passavam, as gerações futuras tentaram copiar, reproduzir na pedra aquilo que os antepassados deles viram e presenciaram, testemunharam, mas eles já não tinham mais. Então reproduziam na pedra, na rocha, na esperança de que um dia aquilo pudesse trazer de volta aos deuses. É o culto cargo, né? O culto cargo tem toda essa fenomenologia ali colocada. Até hoje existe nas Ilhas do Pacífico. O culto cargo reproduzir a nave espacial na forma do templo, da nave onde está o Deus lá dentro. O Bem-Bem, por exemplo, aquela pirâmidezinha, tem um elemento ali na portinha da nave. O Bem-Bem fazia a descida das estrelas com os seus deuses para o Egito. O Bem-Bem era uma nave espacial, mas ele não tinha mais o Bem-Bem, então ele reproduziu em pedra. O tempo todo nós vamos ver isso.